Há tempos não escrevo uma poesia para essa menina, mulher Bia. Quando penso em amor, logo me vem eu à cabeça. Me escrevo cartas, horas doces, minutos amargas, mas nunca azedo. Rezo, me faço banho, a Deus e aos orixás peço. E sigo assim, nem todos os dias gosto de mim, mas estou sempre comigo, me fazendo colo, abrigo. Caminho, colho meus próprios lírios e brilho. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, as mulheres negras representam uma parcela significativa da população brasileira e enfrentam desafios socioeconômicos e de saúde mental de forma desproporcional. As estatísticas mostram que a vulnerabilidade dessas mulheres é acentuada por fatores como o racismo, discriminação de gênero, falta de oportunidades educacionais e profissionais. E quando faz frio, nem sempre a gente tem uma coberta. Nem sempre a gente tem um abrigo. Nem sempre. Minha mãe foi uma mulher que teve muitas adversidades assim na vida dela e muita tristeza e muita dor, mas ainda assim conseguiu vencer, conseguiu lutar. Deu à luz a mim quando ela tinha apenas 13 anos e foi num contexto muito, como que eu vou descrever, muito desfavorável, né? Porque ela saiu da fazenda, né, onde ela vivia com a minha avó e com a irmã dela e o padrasto e veio aqui para Ribeirão, para a casa dessa família, que eles moravam, né, na fazenda. E veio prestar serviços com 12 anos. Cerca de quase um ano depois, ela volta para a fazenda com essas mesmas pessoas que levaram ela, essa mesma família, e comigo no colo. Minha avó não sabia de nada, porque a gente está falando de 1983, eu nasci em 10 de dezembro, inclusive é o dia que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Eu acabei nascendo nesse dia a partir de uma violação humana, né? Porque é isso, minha mãe tinha 13 anos quando ela deu à luz a mim, dentro da casa de uma família rica, abastada. Ela chegou na fazenda e aí foi um caos, e aí o padrasto dela não queria ela lá comigo. Ela teve que fugir, né, porque ele era violento, era um homem muito violento e ele queria matar, né, a gente mesmo, né? Essa era a intenção. E a minha mãe ficou 2 dias e uma noite no meio do mato comigo e ele caçou ela e eu tinha dias de nascida. A minha avó encontrou ela no segundo dia e levou um dinheiro para ela, levou umas coisas para ela e falou para ela fugir. E aí ela veio para Ribeirão, na casa de uma tia.
isso, né? Minha mãe tinha 13 anos, não tinha como me cuidar. E ela teve como opção me colocar no orfanato. E meus primeiros anos de vida foram lá, né? Porque é isso, eu tava com 3 meses quando eu fui pra lá. Morar na casa dos outros, né? Eu morava no orfanato, mas eu não tinha noção. E a minha memória é muito curta em relação a isso, porque eu me recordo, assim, de um dia como se eu tivesse acordado do nada. E eu tava num corredor, correndo com outras crianças que parecia que me conhecia e eu conhecia elas. Mas eu não me recordava de mais nada antes daquilo. Era como se eu tivesse acabado de viver, de respirar, de nascer. É meio surreal. Nunca consegui ir nesse passado antes dos 7 anos. E por que eu sei que eu tinha 7 anos? Porque quando minha mãe foi me buscar, eu tinha 8. E aí passou um final de ano naquele ano. E eu saí de lá com 8. E aí eu saí no começo do ano seguinte. Eu faço aniversário em dezembro, porque lá também não comemorava aniversário. As pessoas pegam as crianças para cuidar dentro desses espaços e acabam violando mais elas, né? Porque esses espaços têm muito castigos. E lá no orfanato tinha muito castigos. E eu era do jeito que eu era. Um pouco do que eu sou hoje. Eu nem lembro o que eu aprontava, mas eu lembro que eu sempre estava na fila da palmatória. Tinha crianças diversas, mas eu sempre estava. Quando eu fazia assim xixi na cama, que eu fazia muito xixi na cama. E aí quando ela enchia a tampa assim, tinha um castigo que era ficar num quarto trancado. E tipo, era umas 12 horas, porque eu sabia hoje, que eu sei que era umas 12 horas, porque eu ia pra lá de manhã, eu levantava, elas já me conduziam pra esse quarto e me deixavam lá com a roupa que eu fiz xixi e eu ficava lá o dia inteiro, eu só tomava café da manhã e de noite elas faziam toda uma reunião pra poder me tirar dali. Fabiana Faria, atendimento clínico, sala 2. Eu não tinha sonhos. Eu só vivia. Muitas vezes quando a gente é exposto a algumas violências, né? A tendência é a gente ficar com esse corpo oprimido ou é a gente se rebelar. E eu era, assim, uma rebelde. Ao mesmo tempo que eu era uma menina cheia de dor, eu sempre estava me rebelando. De estar sofrendo com essas violências, porque eu, além de tudo, eu perguntava muito. Né? E eu perguntava coisas que não era para perguntar. E aí era motivo para apanhar, ter o corpo reprimido, né? De forma mais certeira no ser humano, né? Quando você bate, né? Você tá arrebentando ali. Então era um pouco difícil sonhar, não tinha... Era isso, a minha cabeça era muito confusa, porque eu não sabia o que eu estava fazendo naquele lugar. Eu nem sabia quem que eu era direito. E eu estava com 7 para 8 anos. E aí as coisas mudaram
quando um dia foi um menino pra lá, que é o único menino que eu consigo me recordar o nome, que é o Igor. Ele devia ter uns 2 anos, 2, 3 aninhos no máximo. E a gente nunca tinha visto um bebê lá, né? Porque nós tínhamos a mesma faixa etária de idade. Esse menino chegou lá num dia à tarde, ele dormiu lá, ficou lá uma noite. E aí, do nosso quarto, a gente escutava ele chorar. E ele falava, mamãe, mãe, mamãe, mamãe, mãe. E aí aquela noite eu não dormi, eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Porque eu não tinha noção. Eu acho que a maioria da gente ali não tinha noção do que era mãe. Porque a gente tinha a irmã, uma outra senhora, que a gente chamava de dona, as tia da cozinha, e era só, não tinha muitos funcionários. Então, e a única pessoa que a gente chamava de tia, assim, né, que é um grau de parentesco que a gente conhecia, era a cozinheira. E as meninas que limpavam lá. Fiquei com aquilo na cabeça, matutando. E aí passou, no dia seguinte eu perguntei, né, para as crianças se eles sabiam o que era mamãe. E ninguém sabia. E aí a gente falou, tá, e da onde que vem os bebês? Aí todo mundo queria saber. E aí eu falei, tá bom, eu vou lá perguntar. Fui lá, perguntei pra irmã. E ela falou que vinha da cegonha. E eu falei, é impossível vir da cegonha. A cegonha não vai aguentar um bebê desse tamanho no bico. E aí ela me repreendeu muito e me deixou de castigo naquele dia. O dia inteiro no quarto, que era um final de semana. E eu ficava vendo as crianças, esses castigos do quarto, elas deixavam pra dar de final de semana. Porque durante a semana eu estudava, né? De final de semana era isso, a gente brincava lá fora. Tinha uma área verde muito bonita, muito gostosa, com muita árvore. Eu ficava vendo as crianças brincar, enquanto eu ficava ali no quarto. E o pior hoje em dia é perceber que muito assim desses castigos eram relegados a mim, entende? Não era um castigo para todos, não era uma situação que ocorria com todo mundo ali dentro. E é isso depois de anos que eu descobri que eu era a única menina negra dentro daquele espaço. Estar no orfanato não é estar em uma casa. O ideal seria que as pessoas tivessem condições de criar seus filhos. Não poder ser criado pela sua família, por alguém da sua família. Você chega nessa instituição e você não tem permissão nem para abrir a geladeira. Quando você não tem essas bases, né, essas bases de afetos positivos, de laços, você não tem quase nada, você não tem referências emocionais positivas. E você fica sem saber também como receber isso pro resto da vida. E aí eu passei alguns meses lá na fazenda com a minha avó. Em seguida, tinha uma fazenda vizinha e lá eles construíram várias casas para moradores, né, que queriam trabalhar nessa fazenda. E eu tinha um tio que já morava lá. E aí a minha mãe, como ela trabalhava em Ribeirão, né, e eu ficava lá na casa da minha avó, meu tio chamou a minha mãe para ir para essa fazenda, que lá ia ter serviço para ela. E a gente ia ter uma casa para morar. E aí minha mãe veio, né, para a fazenda, me buscou e me levou para outra fazenda. E lá nessa fazenda as coisas começaram a melhorar um pouco mais, né? Pelo menos a gente não precisava, apesar né, porque minha prima ficou na outra fazenda com a minha avó, mas eu não precisava mais correr atrás do ônibus e nem me preocupar mais com o ônibus para ir para a escola, porque na fazenda da minha avó, como só morava nós lá,
o motorista não entrava lá para buscar a gente. E a gente tinha que andar uns 2 quilômetros todo dia para ir pegar o ônibus, né, para poder ir para a escola. E tinha dia que a gente estava chegando assim lá na estradinha que ele passava, ele via a gente e ele cantava pneu. E a gente só via a fumacinha do ônibus subir, com aquela terra vermelha lá da fazenda. E era muito triste, porque a gente queria ir para a escola. A escola era a nossa salvação, né? Porque lá na fazenda da minha avó era muito ruim, muito ruim, muito. E aí, passado 2 anos que a gente estava nessa fazenda, aí a minha mãe resolveu vir para Ribeirão. Quando a gente chega em Ribeirão, a gente retorna para Ribeirão. Primeiro a gente foi morar numa pensão. E é isso, era uma pensão que morava uma pá de gente. Foi assim a minha primeira experiência com medo de ser violada assim novamente, mas de uma forma que eu ainda não havia experienciado na minha vida. Porque lá moravam homens também, né? E a minha mãe trabalhava. E às vezes eu ficava lá sozinha no quarto. A gente morava num quarto, né? Eu acho que era ali na Vila Tibério. E eu me recordo uma vez que minha mãe estava demorando para chegar. Um dos caras passou assim na porta assim, do quarto onde a gente morava e me chamou para ir comprar bala. E aí eu fui comprar bala. E aí esse homem foi me levando e foi ficando longe. E aí eu comecei a sentir medo. E eu lembro que eu comecei a chorar. Falei pra ele, me leva embora, me leva embora. E já tava escuro. Ele não queria me levar embora. E aí ele falou assim, só segue esse caminho aí, volta você sozinha. E aí eu voltei sozinha, chorando. Eu nem sei como que eu achei aonde a gente morava. E aí eu cheguei lá, minha mãe tava assim desesperada, me caçando. E aí ela me deu uma surra, porque é isso, eu saí com uma pessoa desconhecida. Naquele momento ela entendeu também que a gente precisava mudar dali, porque ali eu ia correr risco. E foi quando a gente foi para Vila Virgínia. E moramos um tempo ali na Vila Virgínia, na Paulo de Frontin. Lá eu fiz algumas amizades, eu já estava no início da adolescência, eu estava com uns 10 para 11 anos. Eu comecei a estudar lá no Vilhena, que aí foi uma escola onde me marcou. Tinha uma professora que acabou percebendo a minha situação. E aí essa professora me chamou para trabalhar na casa dela. E aí eu avisei minha mãe e aí eu fui trabalhar para essa mulher. E aí a gente tinha combinado uma data de pagamento, que aí ia fazer 30 dias, na época ela me explicou. E aí eu trabalhei para essa professora. Eu saía da escola ali do Vilhena, era ali no Del Books que ela morava, professora de português. Eu ia lá, limpava a casa dela, limpava fogão, limpava banheiro, fazia as coisas. E aí quando chegou na data, assim, dela me pagar, ela falou que eu era uma porca e que eu não fazia nada direito e que ela não ia me pagar. E, tipo, acabou comigo. E é isso, ela não me pagou e depois fingiu que nada aconteceu. E eu continuava estudando lá na escola. E aí eu também não contei pra ninguém, porque ela falou que não era pra contar pra ninguém. Como muitas das coisas que eu descobri só na fase adulta, eu descobri que na real eu fui explorada, né? Trabalho infantil e além de tudo um trabalho exploratório. A gente morando ali na Vila Virgínia, aí a minha mãe acabou casando. A minha relação com a minha mãe
Era muito difícil, muito pesada, né? Porque a gente não teve tempo, né, para ter um vínculo assim, né? Eu conheci ela já com meus 8 anos de idade e conforme o tempo foi passando, eu tinha uma questão que ela era culpada de muitas das mazelas que eu vivia, de muitas das situações difíceis que eu tinha passado, né? E aí quando ela casa, né, e essa situação fica mais difícil, também não me dava bem com meu padrasto. Foi as primeiras vezes que eu experimentei estar na rua, né, porque muitas vezes havia discussões em casa e para parar, né, algumas coisas eu acabava fugindo. Como eu morava ali na Vila Virgínia, né, a primeira vez eu saí andando e fui parar no centro da cidade, né, tipo ali na rodoviária. Por várias vezes, né, isso aconteceu. Eu já começava a experimentar a rua até como um lugar de espaço seguro para fugir do que eu já não aguentava mais. Passado isso, a gente vem para o Quintino morar, né, no fundo da casa de uma prima. Começo a estudar, né, de forma adequada, numa escola, né, melhor também. Começo a pensar outros caminhos. Quanto mais eu convivia com a minha mãe, mais a nossa relação se deteriorava, mais a gente se agredia, mais a gente era uma relação quebrada. Eu lamento muito por isso, porque não foi culpa da gente, né? Foi culpa de todo um sistema que não nos amparou. Afinal de contas, a minha mãe tinha 13 anos, no auge da nossa sabedoria, que tais relações não são consensuais. Quanto é difícil você olhar e ter um filho, uma filha, a partir de uma relação não abençoada. E como que isso atravessou as nossas vidas, assim, de uma forma que a gente não conseguia se conectar. E aí a gente se violentava e se machucava. E aí foi o ponto que ela foi embora e eu acabei ficando com os meus primos na casa deles. Acabei casando com 14 anos. Não tinha muita perspectiva de vida. Eu não tinha sonhos. Eu não pensava muito. E aí com 14 anos eu acabei me casando e fui mãe aos 15 anos. Não foi fácil. O meu relacionamento não era o relacionamento também dos sonhos. Afinal, eu nem sonhava. Qualquer coisa que vinha. Depois tive meu segundo filho com 17 anos. E aí me separei a primeira vez. E aí eu fui embora em um determinado tempo. A situação foi ficando muito difícil. E foi quando eu comecei a experimentar a fome, né, com essas crianças pequenas. E não tinha como, né? Eu acabei indo para a Serrana, morar com a minha mãe, com essas crianças. E aí foi mais episódios dolorosos e ruins, até o ponto que eu já não aguentava mais. E eu abandonei tudo. Eu joguei tudo o que eu não tinha, né, pro alto, né, porque era só falta, era só escassez, era só tristeza, era só... E aí eu abandono tudo, quase como num surto, e sumo na vida. Eu deixei meus filhos para trás, meus 2 filhos, e é difícil olhar para isso e talvez até se perdoar, tentar dar um outro ressignificado para isso, porque eu acabei indo para as ruas, porque a rua era um lugar que eu já fugia antes, quando eu era adolescente. E com 18 anos eu fugi de tudo que doía, de tudo que machucava, de tudo que ardia, de tudo que retornava a acontecer comigo, com o meu corpo, com a minha vida.
vida, e aí eu não dei conta, e aí eu fiquei por quase 3 anos vivendo, né, por aí, exposta a tantos tipos de violências e violações e privações, né, porque a rua é um lugar, mas é um lugar escuro quando todo mundo dorme. Alguém imagina o que acontece quando a gente está em casa dormindo? Nas ruas? E quando faz frio, nem sempre a gente tem uma coberta. Nem sempre a gente tem um abrigo. Nem sempre. Escreva, mulher, que não fale o poder da sua palavra. Escreva, mulher, que não fale o poder da sua palavra. Uma mulher que escreve, ninguém cala. Uma mulher que escreve, ninguém cala. Quando eu conheci meu ex-marido, ele era envolvido com a cultura do hip hop, do rap, né? Tocava samba também. Foi o meu primeiro acesso à cultura hip hop, à cultura do rap. Tinha uma turminha, e aí montaram um grupo de rap. Eu não cantava, mas eu ficava ali, né? No meio deles ali, ouvindo. E foi a primeira vez, assim, que eu tive acesso a esse lugar de poder cantar as nossas histórias. Passado um tempo, fiquei grávida da minha primeira filha. Eu tinha 14 para 15 anos. Foi um momento assim que experienciar isso, eu não tinha nem noção. Eu tô falando hoje com a mulher que eu sou hoje, né? Com o pensamento de hoje, porque naquela época, era como se fosse o que estava predestinado. Mas a gravidez na adolescência, ela acaba por fazendo com que a gente siga outros caminhos
uma outra possibilidade, mas que ela acaba trazendo alguns prejuízos pra gente, não enquanto mãe, né, mas enquanto esses caminhos que a gente vai seguir e os outros que a gente vai ter que abrir mão. Então eu acabei parando de estudar, eu não havia perspectiva de vida, eu achava que aquilo ia ser minha vida, então fiquei mais de 8 horas em trabalho de parto da minha primeira filha. Foi uma situação assim, quase que traumatizante, né? Porque lá no hospital, na maternidade, eles falavam assim, ó, você não grita, não chora, não fica gritando, porque senão a gente deixa aí no canto. Eu estava sozinha, com 15 anos, sozinha, indo parir minha primeira filha. Porque a minha rede de apoio estava em casa, lavando as roupinhas da criança que não estava previsto para nascer aquela semana. E aí precisava preparar tudo, né, para a chegada da minha filha. Então, a minha prima e a avó estavam lá lavando as roupinhas dela, da Tainá. Essa, infelizmente, não seria a primeira vez que eu ia experimentar estar numa maternidade sozinha. Eu acho que isso é uma das piores experiências que a gente pode ter, é não ter alguém do lado da gente nesse momento. O parto foi super violento. Eu levei mais de 20 pontos. A minha filha foi machucada quando ela nasceu. E é um machucado que ela tem, ficou uma marca no rosto, foi uma queimadura, porque ela foi retirada a fórceps, porque eu desmaiei, não aguentei fazer força. E essa marca tá no rosto dela até hoje, ela não pode nem tomar sol. E ela já tem 25 anos de idade, ela não pode tomar sol numa determinada região do rosto, que a ferida reaparece como uma marca. Mas eu tive uma rede de apoio que me auxiliou. A minha prima, né, a avó, elas me auxiliaram, né? E 2 anos depois, eu estava tendo meu segundo filho. E quase não diferente da primeira situação, eu também estava sozinha. A situação dele foi pior, porque eu já estava separada. Eu tive que cuidar desse menino sozinha, sem trabalho, no puerpério. E eu morava de favor na casa de algumas pessoas nesse determinado momento. Cansada, né, de passar fome, estava passando muita fome e amamentando e tudo. Eu resolvi passar um final de semana na casa da minha mãe, né, porque pelo menos lá eu ia comer. E aí eu fui passar esse final de semana e quando eu retornei para casa, as pessoas da casa da qual eu morava tinham posto minhas coisas tudo para fora, para o quintal, e eu não tinha onde morar. Eu não podia mais entrar na casa. E eu fiquei uma semana com meu filho, que não tinha nem um mês, nas ruas andando, né, e batendo, esperando anoitecer e batendo na casa de pessoas que eu conhecia para poder dormir. E a maioria das pessoas falavam, olha, você pode ficar essa noite. E no dia seguinte, de manhã, eu tinha que sair. E aí eu ficava andando com o meu filho esse tempo todo. Depois desses 2 anos e meio, andando por aí, nas ruas, eu acabo retornando pro Quintino. Pego os meus filhos de volta, meus 2 filhos, né? E aí acabo voltando, né, com o meu ex-marido. E a gente acaba tendo mais um filho, meu 3º filho. Só que, mais uma vez, acabou não dando certo. Meu ex-marido foi embora e eu fiquei sozinha com 3 crianças. E meu 3º filho, tinha 15 dias, com inúmeros problemas de saúde e a fome batendo na porta, né? Então
Ele me deixou no fundo de uma casa da qual eu não tinha fogão, eu não tinha geladeira, só tinha cama, guarda-roupa feito de alvenaria ali e só. E como dizia a minha mãe, o dia e a noite para viver. E foi quando eu comecei a ir pedir na porta do mercado. Então tinha um mercadinho perto de casa e de segunda e quarta eles separavam alguns alimentos que estavam prestes a estragar e buscava esses alimentos e limpava, tirava as partes boas. E aí eu tinha que cozinhar, né? E não tinha fogão. Uma vizinha falou assim, olha, você pode fazer um negócio. E aí ela me ensinou a fazer uma espécie de fogão com latinha de tarantela. Punha álcool dentro, arrumei uma grelhinha, que ela que me deu, uma grelha de fogão, uns tijolinhos do lado, no chão. E ali eu cozinhei por meses, para os meus filhos, por meses, né? Muitas vezes era uma comida racionada, muitas vezes eu ficava sem comer para eles comer, muitas vezes não tinha leite, e aí eu tinha que dar água com açúcar morna para eles, né? Porque acalma, enche a barriga. Por fim, a dona dessa casa acabou também me despejando, né, dessa casa. E eu fiquei na rua com as crianças novamente. A minha prima, que já havia falado, né, que ela não queria me perder de novo. Porque em algum momento eu me perdi, em algum momento eu deixei com que todas essas coisas ruins fosse eu. Em algum momento eu deixei que a ferida se abrisse, se mostrasse. E ela falou, não, Bia, dessa vez isso não vai acontecer. E aí ela me acolheu na casa dela. E tipo, a casa dela era 3 cômodos, 4 cômodos. E ela tinha 5 filhos e eu tinha mais os meus 3. E eu fiquei por lá umas 2 semanas. Foi quando ela me ajudou a arrumar uma casinha. E aí eu comecei a conseguir trabalhar, né? Porque tinha um rolê de não tinha com quem deixar as crianças para trabalhar, né? E na época eu me recordo que naquele ano, que foi o ano do salto, houve uma política pública de obrigatoriedade da educação infantil. As creches iam ser democráticas. Os filhos da gente iam poder estudar na creche. E aí eu lembro que uma moça veio e falou pra mim, ó, Bia, abriu inscrição na creche e tal, pra pegar. E no EMEI, na educação infantil. E aí eu fui lá e inscrevi meus filhos. E pela primeira vez, meus filhos, 1 ia pra creche e 2 iam pra EMEI. Isso combinado com uma política pública de assistência social, né? Eu me inscrevi num programa de benefício social. E na época eu recebia R$100, R$100, literalmente. Eu recebi uma cartinha que vinha em casa e aí com essa cartinha eu ia lá no banco e trocava, né, pelo dinheiro. E a primeira vez que eu recebi esse dinheiro, eu comprei um fogão na época por R$30. Comprei um botijão com gás na cota por R$15. Comprei frango. Comprei arroz, óleo, alho, cebola. E naquele dia, eu e as crianças comemos uma comida quente, feita num fogão decente. E a gente dormiu contente. Foi muito bom. Foi muito bom. E aí as coisas começaram a clarear. A gente começou a comer. E aí a vida começou a se modificar, porque quando a gente come, a gente enxerga coisas. Porque quando a gente tá com fome, a gente só quer comer.
E sem a comida, você não é nada. Você não é literalmente nada. O estômago vazio, ele esvazia todo o ser da gente. E é por isso que eu acho um absurdo que a gente viva num país onde as pessoas passem fome. Porque a fome, ela atravessa o sujeito, a gente, de uma forma que ela nunca mais para de doer. Mesmo que hoje eu coma, eu me recordo de quando eu estava com fome. Eu e a minha prima, a gente fez um acordo, eu, a minha prima, a avó, da gente morar perto, pra gente começar a se ajudar, a se fortalecer, porque a gente entendeu que só assim que a gente não ia se perder mais, que a gente ia construir histórias melhores para nós, para os nossos filhos. Eu não estava em casa, mas eu já tinha uma geladeira e ela já tinha coisas para as crianças comer. Muitas vezes era esse lugar de falar para eles, ó, não sai pra rua, não deixa ninguém perceber que vocês estão sozinhos, porque senão vão chamar o conselho tutelar, vocês vão morar com o juiz. Quer ir morar com o juiz? Então não sai pra rua. Meus filhos acabaram ficando bastante em casa, assim, né? Enquanto eu trabalhava muito. Então eu cheguei a trabalhar 18 horas por dia, saía de um serviço, ia para outro. E aí as pessoas acabam se aproveitando. Então eu morava numa casa muito ruim, muito ruim. Pagava aluguel e essa casa chovia dentro. Era uma coisa de louco. E os meus filhos viviam doentes. Meus filhos não saravam, porque muitas vezes nessas casas, né, devido a essas chuvas, aos vazamentos, sempre tinha mofo, sempre a casa não estava boa. Quando chovia, chovia entre as telhas, no quarto, né? Era uma casa de 2 cômodos. Um dia deu uma chuva muito forte, tipo chuviscando muito no quarto. E aí eu peguei as crianças, a gente dormia todos nós juntos. Eu peguei as crianças, peguei o colchão de casal, pus na cozinha, deitei lá com as crianças. E tava uma chuva e a gente dormiu, o sono dos justos. E no dia seguinte, quando a gente acordou, o colchão tava boiando. Tinha entrado água na casa inteira, mas é isso, a gente dormiu muito. E aí nesse dia, nossa, eu fiquei muito desesperada. Tipo, eu pedi muito assim, pra uma força iluminar e me dar força pra continuar, sabe? Pra seguir, pra poder ter uma vida melhor, né? E dar uma vida melhor pros meus filhos. Tava muito cansada, apesar de estar trabalhando e de ter melhorado um pouquinho de vida, ainda tinha umas condições muito difíceis relacionadas à moradia. E às vezes as pessoas não entendem quando eu falo assim dessa importância, né? Porque se você garante uma moradia de qualidade e uma comida de qualidade, as pessoas vão para a vida, sabe? Não tem dessa que a escolha é sua, né? A escolha muitas vezes é o menos pior, né? E a gente tem que ficar lutando contra isso o tempo todo, né? Porque não é só comigo, é com um monte de gente. Eu cruzo diariamente com várias Bias do meu passado, que hoje muitas pessoas falam que eu superei, que hoje eu tô num outro lugar. Eu posso estar num outro lugar, mas o que eu passei ficou como uma marca. E não é algo que eu fico ali usando como uma espécie de muleta, mas é algo que me atravessa quando eu vejo que outras pessoas continuam passando por isso. E aí nesse dia eu pedi muito
E parece que o universo me ouviu e eu consegui arrumar uma casa melhor. Eu tive a ajuda de uma pessoa muito importante na minha vida, nesse momento, que me oportunizou morar numa casa melhor. E a partir desse momento que eu fui morar nessa casa melhor, que não chovia dentro, que tinha um quarto para as meninas e um quarto para os meninos e um quarto para mim, que tinha uma boa cozinha, sala, um banheiro. Aí eu começo a trabalhar na varreção de rua, melhor dizendo, na carteira de trabalho braçal. E eu me recordo que um dia eu estava numa conversa com a prima minha, e aí eu falava para ela do quanto, né, que eu tinha perdido meu tempo por falta de estudo e tal, e que eu estava cansada, né, por mais que supria a minha necessidade financeira daquele momento, eu estava cansada de varrer rua. Era um serviço, assim, que tirava um pouco da dignidade da gente enquanto mulher, né, porque às vezes, muitas vezes até para urinar, né, a gente tinha que fazer na rua, trocar absorvente. Isso é uma coisa que ninguém fala, né, das mulheres que trabalham na varreção de rua e de como que é da higiene, né, da necessidade básica, né, da mulher. Vezes também que a gente pode sofrer violência. Eu mesma eu nunca sofri, mas eu tive colegas minhas que foram perseguidas na rua por homens enquanto eu trabalhava, enquanto varriam a rua. E aí eu estava conversando com a minha prima e ela falou: Bia, o que te impede de voltar a estudar? Se você quiser, eu te ajudo a cuidar das crianças, eu fico com as crianças para você ir para a escola. E aí eu comecei um novo setor da varreção, que era ali no Jardim Paulista e Jardim Paulistano. Eu acabei começando a varrer a rua da Escola Cecília Caram, que é uma escola, né, voltada para o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Por vezes eu ficava olhando ali o pessoal entrar e eu via que tinha pessoas de todas as idades. Fiquei um tempo observando, né? E sonhando e pensando, e se eu voltasse a estudar? Porque eu tinha parado na 5ª série. E um dia eu tomei coragem e entrei e fui na secretaria e perguntei o que precisava para fazer a inscrição, para estudar lá. E a moça me explicou tudo certinho. Eu fui atrás da documentação e me matriculei e voltei a estudar. Eu fiz o primeiro ano, do 5º ao 8º, né, porque lá é por eliminação de matéria. E aí os professores me encorajaram a fazer o Enem, a prestar o Enem pela primeira vez, para eliminar matérias do ensino médio. E eu eliminei algumas matérias, já comecei a olhar para mim assim, falar: oxe, acho que você sabe das coisas, acho que você é inteligente. E aí eu fui tomada assim por umas lembranças de quando eu estudava, né? Porque em algum momento eu apaguei isso da minha cabeça devido a várias coisas que eu fui passando, né? E aí eu me recordei que na escola eu sempre fui muito inteligente. Eu era arteira, eu era danada, eu era. Só que eu tinha nota, eu sempre tirava nota boa. E aí eu segui e terminei o ensino médio. E os professores lá dessa escola maravilhosa começaram a me incentivar para prestar o Enem de novo, agora para concorrer a uma bolsa de estudos. E aí eu falei: será? Será que eu consigo? Será que eu posso? Depois de 4 anos consecutivos prestando Enem, eu consegui uma bolsa, né? Fui contemplada com uma bolsa do ProUni 100%. E aí eu escolhi pedagogia, e não porque era um sonho, mas porque de repente, assim, lá no EJA, eu percebi que se algumas pessoas, até dentro do espaço escolar,
tivesse me olhado diferente, tivesse falado algumas coisas diferentes, talvez tivesse até me acolhido dentro de tudo aquilo que eu era, eu teria tido outras oportunidades na vida. E na época eu já trabalhava no escritório de advocacia e todo mundo falava assim, faz direito, Bia, porque você é defensora, né, dos direitos das pessoas. E eu falava assim, fazer direito no Brasil é como se a gente fizesse errado, porque muitas vezes, dentro da área criminal, quando a gente vai exercer esse direito, já é num lugar de remediar. E aí eu falei, eu quero trabalhar na prevenção para alguns meninos e meninas dentro do tribunal sendo julgados. Eu quero tentar prevenir algumas dores, alguns caminhos, tirar um pouquinho da dor das pessoas que eu cruzar, né? Não que eu seja uma deusa, mas eu sei ser gente. E foi isso que me fez fazer pedagogia. E quando eu passei na faculdade, o Dr. Bento até chorou. Eu já estava trabalhando ali, eu acabei passando na questão da redação. A redação me ajudou muito. Eu tirei 800 pontos na redação. E muito lendo e vendo as notícias que ele me passava, né? Então ele me fazia ler jornal, ele me fazia assistir muitas coisas. E naquele ano que eu tirei 800 pontos na redação do Enem, o tema foi intolerância religiosa. E naquele ano, o que eu mais tinha visto e tinha ouvido e tinha assistido e tinha conversado, principalmente com o Dr. Bento, era sobre essa questão, que eu era um pouco ainda ignorante, né? Ainda sem muito acesso a essa questão da intolerância religiosa no Brasil. Quando eu vi o tema da redação, eu até ri, sabe? Que eu falei assim, nossa, que coisa, uma coisa que eu vi o ano inteiro. O Dr. Bento foi um cara, assim, que é um marco na minha vida, né? Eu tenho um antes dele e um depois que eu conheço e tenho acesso ao conhecimento que ele tinha, né? Porque, além de tudo, dele ser o homem que ele era muito generoso. Então, tudo que ele sabia e conhecia, ele não tinha nenhum problema, ele não tinha nenhum medo de passar para o outro, né? Nem tanto que o escritório, muitos advogados que estavam começando e advogados antigos também aí, iam lá procurar ele, falar com ele, se orientar com ele, e ele era um cara sempre aberto à troca. Eu acho que eu aprendo muito isso com ele, né? Na minha caminhada com ele. Se a gente trocar com o outro, se a gente partilhar com o outro, a gente não vai ficar menor, pelo contrário, aquilo, né, vai ficar maior. Aquela ideia, aquele pensamento pode ir entonando e criando novas formas e novos jeitos. O desafio maior era como que eu ia fazer essa faculdade, né? Porque era presencial e eu tinha trabalho, filhos pequenos. Nessa jornada aí, 2017, eu já estava com 5 filhos, né? Eu já tinha os meus 3 filhos mais velhos e havia me casado de novo. E tinha 2 filhos desse casamento, uma com 8 anos e o outro com 1 ano de idade. E foi um momento que a minha família me apoiou e falou assim, Bia, você vai fazer essa faculdade e a gente vai te ajudar com as crianças. Então, foi a minha prima, as minhas sobrinhas e a avó. E a avó que eu falo, ela é mãe adotiva da minha prima. Mas ela acabou me acolhendo em um determinado momento da minha vida e me auxiliou nessa jornada da criação com os meus filhos. Tanto que o meu filho mais novo, ele foi para a creche com quase 2 anos de idade, que eu não tive a necessidade de colocar ele com 4, 5 meses, igual meus outros filhos anteriores, porque a avó ficou com ele, né? Ela cuidou dele, ela falou, não, pode deixar que eu cuido dele para você trabalhar. Cada dia era um para buscar o Davi na creche,
porque eu saía do trabalho e ia direto para a faculdade e chegava tarde da noite. E aí a minha filha, né, que já estava adolescente, ela que fazia janta para os irmãos maiores. E aí o irmão menor ficava lá na casa da minha prima com as minhas sobrinhas, e aí eu passava lá de noite, 11 horas da noite, e pegava ele e ia para casa. E foi durante 4 anos, foi esse apoio. E é muito interessante de ver, dentro de todo esse espectro que se formou, o quanto que foram mulheres incentivando uma mulher. Então, teve 4 mulheres que foram referências e que foram primordiais na sua presença em minha vida. Essa importância nessa minha caminhada. Se não fosse por elas, eu não teria feito, não teria dado continuidade nesses 4 anos de faculdade. Até porque as adversidades sempre acontecem. E eu achei que eu já estava numa fase boa, né, da minha vida, que era só colher os frutos, né? Mas tem algumas coisas que acontecem na minha vida que é como se fosse um corte. E no meio disso tudo, né, tinha o reencontro, né, com a minha mãe, né? As coisas estavam se encaixando. Em algum momento eu ia ter que encontrar, né, com a minha mãe de uma outra forma, de um outro lugar, com um outro pensamento. Até então eu já estava com 30 e poucos anos e já fazia alguns anos que eu não falava com a minha mãe. Houve um dia que eu precisei ir em Serrana para ver minha afilhada, levar um presente para ela. E a minha intenção não era entrar na casa da minha mãe, até porque era isso, fazia anos que a gente não se falava. Porque o sistema, ele foi duro com a gente. E a gente não conseguia se entender. Então houve uma ruptura muito grande na nossa relação, que acabou reverberando em mim como mãe, como mulher, como menina. E nesse dia, ela que abriu o portão e ela me pediu para entrar. E aí, com algumas reservas, eu entrei. E aí sentei numa varanda que ela tinha, um quintal cheio de árvores. E a gente começou a conversar. Ela perguntou se eu queria uma cerveja. E aí eu pensei, não há mal nenhum, né? Tomar uma cerveja com ela. E a partir dessa cervejinha a gente começou a conversar. E de repente ela virou pra mim e falou: Bia, eu tenho muito orgulho de você. Tenho muito orgulho de que você se tornou. E eu quero que você me perdoe e me desculpe por tudo que aconteceu com a gente. Foi a primeira vez, eu acho, que eu olhei pra ela como mãe. Eu já estava com 33 anos. Mas eu já estava maduro o suficiente para entender tudo o que tinha acontecido com a gente. A vida dela não foi fácil. E olhar para mim era olhar para uma ferida aberta. E deve ter sido muito difícil para ela. E eu demorei muito a entender isso. E a partir desse dia, a gente começou a se falar. E a gente se falava no WhatsApp diariamente. E eu fui para casa dela no último ano. Fazia uns 15 anos que eu não dormia na casa dela. E eu peguei férias e fui com as crianças. E eu fiquei 3 dias na casa dela. E a todo momento ela falava: nossa, Bia, já faz 15 anos que você não dormia aqui em casa, que você não vinha pra cá. E a gente assistiu série juntas e a gente cozinhou juntas. E teve uma noite que eu e meus irmãos, parece que foi uma coisa, a gente se juntou tudo na varanda. E naquela noite, assim, a gente brincou muito, zoamos muito a minha mãe, e zoamos nós mesmos. E tipo, era uma festa, tava tudo certo. E passado por um processo, né, de cura, né, precisou a gente passar tudo que a gente passou, pra gente entender a gente.
Muitas dores, quando elas não são faladas, muitas feridas, quando elas não são verbalizadas, elas tendem a se repetir. O que é silenciado se repete. A destruição da gente enquanto mulher preta. Matar a ex-sogra em Serrana. Segundo a Polícia Civil, ele não aceitava o fim do relacionamento de 7 anos. Após ter assassinado a ex-sogra em Serrana, mas foi pego pela Polícia Militar na zona rural de Altinópolis. Levado para a delegacia, enfrentou a revolta de amigos e parentes de Dona Rosa Faria de Souza. O ex-genro foi até a casa da mulher de 49 anos e por lá esfaqueou a vítima. A enteada dele, de apenas 8 anos, presenciou o ato do homem, que em uma ligação ainda confessou o assassinato. Você tá aí na casa da minha mãe? Não, mas não é minha mãe. Tá falando sério, Leomar? Deixa pra ela, deixa ela atende. Eu avisei. Cadê a Emily? Tá junto com ela chorando. E no dia 11 de fevereiro de 2019, eu estava de férias. Tinha passado alguns meses que eu tinha ido na casa da minha mãe. Eu tava capinando no quintal, escutando Britney Spears. Meu celular tocou. Era minha irmã, desesperada, falando que minha mãe estava em risco. A minha mãe, no dia 11 de fevereiro de 2019, ela foi vítima de feminicídio por parte do meu ex-cunhado, que não aceitava o final do relacionamento e quis se vingar de toda a família. Foi mais um desses cortes na minha vida que eu não entendi o porquê. Que fazia quase 2 anos só que a gente tinha voltado ou tinha iniciado a nossa relação sem mágoas, sem dores, sem culpa. E eu achei que Deus foi tão injusto comigo. E eu me perguntava por que logo agora. Tava tudo tão certo. E essa é uma dor insuperável. A gente passa, já tem 5 anos. Mas é difícil a gente viver uma estatística. A gente que sobrevive a isso também vira uma estatística. Porque isso modificou a vida de toda a minha família. Quando uma mulher da família da gente é assassinada, é como se todo o avanço fosse cortado. E aí a gente vive um retrocesso de coragem, um retrocesso de ações e atitudes que nos libertem desse patriarcado ferido. Porque a minha mãe, ela, apesar de tudo, ela conseguiu passar. De alguma forma, ela conseguiu passar por cima. E ela estava no auge da vida dela. Ela conseguiu, de alguma forma, superar todas as adversidades no caminho dela. E ela era uma referência como mulher para mim e para minhas irmãs. Como sempre, e não diferente, este homem, que é um sujeito individual, representa todo o sistema colonial que vive esmagando
a gente. E aí foi um desafio continuar. Eu continuei pelos meus filhos. Só por eles. Não por mim. Naquele momento. Foi só por eles. E foi um processo muito difícil. Eu tive que fazer terapia, porque eu desenvolvi crise do pânico. Eu não conseguia ficar dentro de um ônibus por mais de 10 minutos. Eu descia em pontos aleatórios. Eu me perdia. Eu via o rosto do cara no rosto das pessoas. Eu não conseguia andar à noite. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia ir no banheiro com a porta aberta, nem para tomar banho. E aí a terapia me ajudou. E aí eu tive que me afastar da faculdade, porque eu não tinha condições. Mas eu tinha pessoas boas, né, no meu caminho. E a minha professora da faculdade, que era uma mulher negra, ela fez de tudo, assim, para que eu não perdesse o semestre. Então, ela me auxiliou demais nesse momento, como várias outras pessoas. De onde viemos, sexta região, do enlace de nossas teias, a força da ancestralidade. Mulheres que seguiam no caminho de ervas e retalhos, na convicção de novos olhares, abrindo os braços para se envolver, as raízes, os broncos de um saber de África, iluminando os jardins que temos na alma. Com a morte da minha mãe, né, acho que se inicia um novo marco na minha vida, que é lutar pela mulher que eu sou e garantir que eu viva. Depois de muita terapia, é claro, eu dei continuidade aos meus estudos, né, com apoio das pessoas que já vinham me acompanhando. E veio a pandemia. No meio desse rolê, meu último ano de faculdade, veio a pandemia e aí a gente teve que migrar para o online, né? O que era presencial migrou para o online. E nesse meio tempo, né, da pandemia, eu acabei saindo, né, do trabalho que eu estava, muito com medo de morrer, porque eu pegava ônibus. Eu tinha medo de morrer e eu falava, se eu morrer de Covid, pegar Covid, quem vai cuidar dos meus filhos? E aí eu acabei pedindo conta mesmo no serviço, mas no meio disso, a pandemia acabou se estendendo por mais tempo e eu acabei voltando a trabalhar de faxineira. E quando eu terminei a faculdade, eu ainda continuava
trabalhando de faxineira, porque ainda estava, né, na pandemia e a gente não tinha muita opção e eu tinha que sobreviver. E lá nesse trabalho, eu trabalhava num condomínio, né, fechado, um condomínio de pessoas com grana mesmo, né, e lá eu encontrei uma professora. E a gente conversava muito quando ela estava ali na academia, né, e eu limpando, e a gente ficava conversando. E um dia ela virou para mim e falou assim: Bia, você está perdendo tempo aqui. Esse serviço, e eu não estou desmerecendo, não vai te levar para lugar nenhum. Você já tem um diploma, você já tem uma faculdade. Corre atrás para você dar aula. E foi quando eu me inscrevi, né, no Banco de Talentos do Estado e uma alma iluminada me ligou um dia para dar uma aula e eu acabei indo substituir uma aula e ela acabou me colocando num projeto do Estado, né, como professora auxiliar, e em 2022 eu inicio essa minha jornada dentro da sala de aula. Eu acho que eu não consigo chamar de superação. Se vocês me perguntarem, Bia, você superou? Não, eu não superei. Isso também sou eu. Isso também faz parte de mim. A diferença agora é que outras coisas estão fazendo parte de mim. E são coisas que eu venho buscando. Porque nesse meio tempo, há uns 3 anos atrás, eu comecei a estudar, por curiosidade, a cultura dos orixás. Comecei a pensar e falei, vou estudar, porque eu venho de uma criação, querendo ou não, católica, né? Toda a minha infância eu passei num orfanato católico, né? E eu acabo que a minha família, né, como tantas outras famílias pretas do Brasil, acabaram sendo quase que obrigadas intencionalmente a praticar essa religião. E eu sempre tive problema com esse Deus que castiga, porque as minhas experiências lá no orfanato com Deus foram muito negativas, né? E de tempos em tempos eu passei a questionar esse Deus que é benevolente, que é bom. E aí eu comecei a estudar a cultura dos orixás. Eu não frequento um terreiro, não sou iniciada, mas tenho buscado essa espiritualidade e que eu me sinto muito mais confortável estando nela. E acabo que por descobrir, já no auge, né, dos quase meus 40 anos, que essa espiritualidade sempre esteve comigo. Quando eu morei na fazenda da minha avó, desde o primeiro dia que eu dormi lá até o último dia, eu sempre sonhava que tinha um búfalo correndo atrás de mim. E esse búfalo corria, eu corria num campo verde, esse búfalo corria atrás de mim. E em algum momento ele me pegava e pisoteava ali nas minhas costas. E eu conseguia sentir, eu era criança, mas eu sentia essas pisoteadas nas minhas costas. E de alguma forma eu fui cuidada. E tantas vezes, em tantas situações que eu passei, eu nunca conseguia explicar de que forma eu tinha saído viva. Nem tanto que quando eu tirei búzios, meu primeiro búzios que eu tirei no candomblé, o pai falou pra mim, a primeira coisa, eu não sei como que você tá viva. E desde então eu venho me perguntando, não só como eu estou viva, mas o porquê eu estou viva. E o que eu vou fazer com essa vida? E agora, nesse momento, eu acho que eu tenho algumas escolhas melhores, algumas ferramentas melhores e bem alimentada, em uma casa quente, com uma varanda, com um café que eu posso tomar, um quarto e uma cama. Essas todas ferramentas e tantas outras que hoje eu tenho acesso,
que me fazem querer viver. As feridas que eu tenho. E volta e meia elas vão doer. E volta e meia elas vão latejar. E volta e meia elas vão tomar conta do meu corpo. E vão me causar a ansiedade que eu tenho. Como uma menina amedrontada, eu roo todas as minhas unhas. Serão essas feridas que vão reger muito do que eu sou. E que vai também me fazer rebelar contra esse sistema que continua provocando feridas em outras pessoas. E feridas muito parecidas com as minhas. Então eu acho que essa trajetória, hoje, me faz pensar o porquê que eu tô viva. E talvez seja para contar essa história que não é tão bonita, que não é tão feia, mas que é verdade. A fome tem um som peculiar, um vazio que grita no fundo do estômago e ecoa pela alma. Não era apenas a falta de alimento que me atravessava, era também a ausência de afeto, de uma presença que me dissesse que o mundo poderia ser menos frio. O orfanato onde vivi até meus 8 anos era um espaço de sobrevivência, não de acolhimento. As paredes que deveriam proteger pareciam aprisionar. A cada noite, o silêncio era quebrado apenas pelos meus pensamentos. Quem sou eu neste mundo que me rejeita? Quando finalmente conheci minha mãe biológica, esperava respostas, mas encontrei mais perguntas. É que sou uma semente de uma árvore estuprada, uma condição que não carrego apenas no corpo. O reencontro não apagou os anos de distâncias, nem o vazio que foi criado. Havia entre nós uma história que o tempo não soube contar. Um não lugar marcado por cicatrizes ainda latejantes em busca de afeto. Ainda assim, tentamos, em meio ao caos, encontrar uma forma de nos reconstruir, como mãe e filha. Mas essa tentativa foi interrompida por mais um feminicídio, marcador importante nas estatísticas quando o assunto são corpos negros. Um golpe que silenciou a possibilidade de releitura para essa história tão marcada por dores, lutas e perdas. A vida, como sempre implacável, me conduziu às ruas, onde aprendi que o chão pode ser tanto cama quanto cárcere. Sem um teto para chamar de meu, experimentei o que é ser invisível em uma sociedade que rejeita quem não possui um endereço fixo. A falta de moradia não era apenas uma ausência física de abrigo, mas uma violência psicológica que constantemente me fazia duvidar da minha própria dignidade. As violências que enfrentava não eram apenas físicas, eram estruturais, forjada por um sistema que me via como descartável. Ali, descobri que resistir não era uma escolha, mas uma necessidade. O mundo parecia conspirar para me apagar, mas cada dia de sobrevivência era um ato de insubmissão. As ruas eram duras, mas também me ensinaram a enxergar o humano no improvável, a encontrar beleza no caos e a sonhar com um futuro que não parecia possível. A maternidade também chegou cedo, ainda na adolescência, trazendo novos desafios em uma vida que já parecia exaustivamente dura. Criar uma vida em meio à estabilidade exigiu uma força que eu nem sabia que possuía. A maternidade não foi uma escolha, mas uma reconexão com a árvore da qual fui fruto. Um encontro com uma responsabilidade que me impulsionou a continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. Meus estudos foram adiados, mas nunca esquecidos. Em um momento em que muitos consideravam tarde demais, voltei à sala de aula, carregando não apenas livros, mas também uma história inteira nas costas. Estudar era um ato de resistência, a consciência de que eu tinha o direito de existir e de sonhar. Hoje, ao olhar para o presente, saúdo as que vieram antes de mim, pavimentando minha caminhada. Tornei-me professora, não como resultado de um destino que me premiou,
mas como fruto de uma história que carrega dores, forças, resiliência, resistências e memórias. Cada aula que dou é uma tentativa de abrir janelas para quem, como eu, foi condicionado a viver em quartos escuros. Cada palavra que ensino é um eco das vozes que o mundo tentou silenciar. Minha história é tecida com as linhas da exclusão, mas também com a força coletiva de quem acredita que a transformação não é um ato isolado. Ser professora não é apenas uma profissão, é uma maneira de devolver ao mundo o que eles tantas vezes me negaram: a possibilidade de existir, de sonhar, de resistir. Nas sombras que atravessaram minha vida, encontrei luzes, não porque sou mais forte ou mais especial, mas porque nunca caminhei sozinha. O futuro, para mim, é um campo aberto, onde planto palavras, esperanças e possibilidades. E cada semente carrega um pedaço de quem fui, de quem sou e de quem ainda posso ser. Escreva, mulher, que não fale o poder da sua palavra. Escreva, mulher, que não fale o poder da sua palavra. Uma mulher que escreve, ninguém cala. Uma mulher que escreve, ninguém cala. Escreva, mulher, que não fale o poder da sua palavra. Escreva, mulher, que não fale o poder da sua palavra. Uma mulher que escreve, ninguém cala. Uma mulher que escreve, ninguém cala. Aqui estamos nós, donas de nossas próprias palavras, revolucionárias do cotidiano, regando a terra outrora batida por nossas antepassadas, firmando nossas pegadas. Sabendo que hoje cada vez que nossa fala se propaga, equivale a 10 que antes foram silenciadas. Mulheres de uma geração atrevida, filhas dos saraus e batalhas de poesia, alquimistas, libertárias, propagandistas da oralidade, compartilhando nossas travessias, bradando nossa realidade. Escreva, mulher, que não fale o poder da sua palavra. Escreva, mulher, que não fale o poder da sua palavra. Uma mulher que escreve, ninguém cala. Uma mulher que escreve, ninguém cala. Escreva, mulher, que não fale o poder da sua palavra. Escreva, mulher, que não fale o poder da sua palavra. Uma mulher que escreve, ninguém cala. Uma mulher que